a transcrição. Né? Boa tarde, Renan, tudo bem? Bom, vamos lá então. É, então, a ideia hoje é nós falarmos sobre métodos quantitativos, né? Então, com a aula de hoje, na verdade, com a aula da semana que vem, nós encerramos nessa parte de metodologia. E aí, o que que eu vou fazer, né? Eu tinha combinado com a professora Miriam, né, que então a próxima aula ela vai ser à distância, 25/11, né? E aí no dia 2 e no dia 9 nós vamos fazer as apresentações dos trabalhos. E aí é aquela coisa, né? Portanto, vocês já seria interessante que vocês começassem a fazer a parte de procedimentos metodológicos já a partir dessa semana. Que aí imaginem 15 dias, aí vai cair no dia 2 e no dia 9, tá? Porque aí do dia 2 e dia 9 a gente faz as apresentações, né? E aí, vamos ver se a gente faz presencial, se a gente faz remoto, assíncrono, né? Porque o Nelson tem um problema também que ele, ele vai ter que fazer remoto a aula dele, né? Então a gente combina como é que a gente vai fazer, mas aí de qualquer forma não tem problemas. Aí a gente depois sorteia aqui os felizardos que apresentarão no dia 2 e os felizardos que apresentarão no dia 9, né? E aí a entrega final, né, com as correções, porque a gente vai fazer um esqueminha meio que de banca, né? Tá? E as correções que forem sugeridas e, e demais coisas, a gente deixa para o final, que é a entrega final no dia 16. Aí lembrando que no dia 17 eu já tenho que lançar a nota, porque no dia 17 fecha o sistema. Porque aí é recesso, né? E eu não posso mexer. Só subir aqui um pouquinho. Eu não posso mexer nas notas mais. Então, dia 16 eu vou ter que correr, corrigir e fazer o lançamento, tá bom? Bom, e voltando então aqui, eu vou falar sobre abordagem quantitativa, né? Métodos de pesquisa, conceito de métodos mistos também, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre abordagem quantitativa, né? Variáveis, hipóteses, análise, teste, levantamento, tá? Experimento. Bom, depois a gente fala disso daqui, a gente, né, que é a introdução, que vai ser a parte final aqui, né? Bom, quando a gente fala de métodos quantitativos, né, a gente sempre tem que lembrar de métodos qualitativos, né? Quando a gente está falando de métodos qualitativos, a gente está olhando o significado. Então, a gente está procurando o significado das coisas. Por isso que no método qualitativo nós temos categorias, e aí sejam categorias simples, né? Ou as categorias a priori, a posteriori, grounded theory, the grounded, né? Ou seja, baseada na teoria, baseada na theory driven, data driven, né? Ou seja, baseada na teoria, baseada nos dados, né? E quando elas se aglutinam, né, nós tendemos a formar ali uma família de categoria, que a princípio a gente pode chamar de uma dimensão, né? Dimensão, e essa dimensão contém ali as categorias, né? Quando a gente vem para o mundo quantitativo, a gente vai tratar de variáveis, né? A gente vai começar a tratar de variáveis, então a gente já não fala mais em categorias, a gente fala em variáveis. E aí a boa e velha pergunta: o que vocês entendem por variável?
Não vale dizer que é algo que varia, senão não vale dizer que é algo que varia. O que vocês entendem por variáveis? É algo que pode me levar para mais de uma resposta, né? Ela pode dar uma oscilação no meu insumo final. Na verdade, não. Na verdade, a ideia é justamente ao contrário. É você fechar, né? Uma categoria é assim, quando você tem significado, ela pode ter vários significados, pode, né, assumir alguns significados, mas no caso de uma variável, você está fechando, né? Quando a gente... O que é uma variável? É algo que pode ser medido, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar um conceito que vem lá do qualitativo em algo que pode ser medido. Então, eu torno isso em algo mensurável. Essa é a ideia da variável, né? Então, o que acontece? Eu estou transformando um conceito, então, pensando em abordagem de pesquisa, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu estou estou num nível exploratório, ou seja, eu pouco conheço aquele assunto ou aquele assunto foi pouco estudado, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou observar o geral, né? Eu vou observar o geral e eu vou vir para o específico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar verificar se eu encontro aqueles significados em um grupo pequeno, né, de pessoas. Então, o que eu faço? Eu faço uma pesquisa de aprofundamento. Lembrando que no caso da pesquisa qualitativa, o pesquisador também é um instrumento, porque ele também vai capturar os significados daquele fenômeno, daquele objeto, daquela que ele está observando, né? E aí o que acontece? Ele vem para o específico. Então, o que ele formula? A ideia da pesquisa qualitativa é você formular uma teoria. E aí, essa teoria ela pode estar baseada em categorias, ou seja, unidades de significado, né? Ou unidades hermenêuticas, né? Lembrando da história do Hermes, que hermenêutica é você bem compreender para você bem comunicar, né? Então, porque Hermes, né, o deus Hermes, ele fala com todos, né? É o único que tem acesso ao Hades, por exemplo, né? E seria o nosso céu, o nosso inferno, né? Porque você tem o Campos Elíseos, que seria o nosso céu, e você tem o Tártaro, que seria o nosso inferno, né? Então a gente está buscando encontrar significados. Na pesquisa qualitativa, a gente vai pegar esse significado e a gente vai transformar em algo mensurável. E aí, na pesquisa qualitativa, a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está partindo daquilo que vem do específico e a gente vai tentar generalizar. Ou seja, a gente vai tentar validar isso em um grupo grande de pessoas. Essa é a nossa, é o nosso objetivo com a pesquisa quantitativa. Então, eu não formulo teorias aqui, eu testo teorias. Eu tento descrever na população onde aquilo que eu vi na teoria aparece, né? Então, eu tenho, como na pesquisa qualitativa, eu também tenho níveis de pesquisa. Então, ela pode estar no nível descritivo, pode estar no nível explicativo. Então, é um processo evolutivo, tá? Com toda boa pesquisa, ela nunca termina, né? Então, é um ciclo.
porque a pesquisa quantitativa ela não vai dar conta, por exemplo, de algo que não foi, por exemplo, comprovado durante a testagem da teoria. Ela não vai dar conta disso. Então, preciso de uma pesquisa qualitativa para poder, por exemplo, fechar esse gap. E aí, esse é o gap da pesquisa, né? Então, uma variável é a mensuração de um conceito, tá? Então, é algo que é mensurável. Então, um conceito, uma categoria, uma unidade de significado, né? Vou ter vários nomes para isso, uma unidade hermenêutica ou um conjunto de unidade hermenêutica, né? Um corpus teórico, né? Mas um conjunto de categorias podem me gerar um conjunto de variáveis. E aí eu vou transformar aquilo em algo mensurável, né? Lembrando que o nosso bom e velho amigo Peter Drucker ele falava que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. E aí nós vamos nos munir dessa ideia. Aqui, o pesquisador ele vai estar distante do fenômeno. Ele vai olhar com os olhos, né, da matemática, com os olhos da testagem estatística. Ele vai olhar com esse olho, com esse olhar. Né? Esse é o olhar que ele vai ter. Então, ele se afasta para ele não ter viés. Então, não é o que o pesquisador vai não é o que o pesquisador vai perceber, são os que os dados vão mostrar para ele. Então, a pesquisa quantitativa ela é mais protocolar. Então, normalmente, quanto mais o nível dela, a gente vai ver que vão ter vários níveis, quanto maior o nível dela, mais protocolar ela é, tá? Então, é aquela coisa. Enquanto na pesquisa qualitativa eu sou livre, aqui eu tenho amarras. Mas isso não é ruim, porque as minhas amarras, elas vão me permitir trabalhar dentro desse universo de limitações. Então, por exemplo, eu só posso testar aquilo que já foi teorizado por alguém. E muitas vezes, por isso que a gente faz métodos mistos, esse alguém sou eu mesmo, tá? E quando a gente fala em pesquisa quantitativa, desculpa, a gente pode falar de questões de pesquisa, como na pesquisa qualitativa, né? O que não é muito comum, mas também não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhum demérito, né? Eu fazer isso, eu colocar questões de pesquisa, isso é mais comum na pesquisa qualitativa, mas aqui eu também posso ter questões de pesquisa. É mais comum eu ter hipóteses, tá? E aí, mais uma vez, o que vocês entendem por hipóteses? O que vocês entendem por hipóteses? Professor, eu entendo que é uma tentativa de resposta antecipada ao problema, né? De Isso, maneira, é em isso linhas mesmo. bem gerais, assim, né? É isso mesmo. É exatamente isso. É uma resposta antecipada do problema. Ou de parte do problema, né? Porque. E aí, por isso que sempre as hipóteses elas nascem da teoria. Elas têm que nascer da teoria. Tá? Na pesquisa quantitativa, eu tento estabelecer relações entre essas variáveis, né? E aí, lembrando que as variáveis nascem da teoria, que pode ser um referencial teórico, ou pode ser, por exemplo, uma teoria gerada por uma pesquisa qualitativa. Tá? Então, as teorias nascem disso. Então, normalmente, eu estou relacionando teorias. Tanto é que a escrita de um referencial teórico, vamos dizer assim,
quantitativo, hipotético dedutivo, quando eu estou trabalhando nesse esquema hipotético dedutivo, ele segue a orientação da testagem das hipóteses. Então, por isso que eu já tenho as amarras. Então, eu tenho que me limitar àquelas teorias que eu vou testar e na ordem em que eu vou testá-las. Então, por exemplo, se eu vou estabelecer uma relação de causa e efeito, se eu conheço essa relação de causa e efeito, né? Porque eu também posso não conhecer, lembrando que a gente tem níveis. Mas se eu vou estabelecer uma relação de causa e efeito, é óbvio que eu tenho que falar do efeito primeiro. Ou seja, da causa primeiro. Depois, eu vou ter que... desculpa, do efeito, né? Eu vou ter que falar das causas, ou seja, das variáveis que podem causar aquele efeito. Que podem não, que causam, né? Que são as variáveis independentes. Então, eu tenho que falar delas depois. E lembrando também que, assim, que eu posso ter variável que para uma relação ela é causa e para outra ela é efeito. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu esteja estudando comportamento de compra das pessoas. E aí, por exemplo, promoção aumenta vendas. Mas talvez o aumento de vendas me force a melhorar a qualidade dos produtos. Então, posso aumentar a qualidade dos produtos. É uma suposição que eu tenho. Na verdade, isso são duas hipóteses que eu tenho que estou testando, né? Então, eu posso estabelecer essas relações de causa e efeito, tá? As hipóteses, normalmente, elas vão estabelecer essa relação de causa e de efeito. Então, A causa B, tá? Então, normalmente, a redação segue essa sequência de testagem. Então, ela já é mais bem estruturada, tá? O referencial teórico, obviamente, ele vai trabalhar dentro das dimensões da teoria que me é dada ou por uma escala ou por uma teoria. Por quê? Eu posso gerar a escala a partir do meu estudo qualitativo, né? Eu posso gerar uma escala a partir disso, e aí as dimensões da escala vão seguir exatamente as categorias que existem no meu estudo, né? E aí eu vou trabalhar dentro dessas categorias, né? E se eu tiver uma categoria que seja pai, vamos dizer assim, uma categoria maior, eu trabalho dentro da teoria que ela representa, e aí depois eu testo. No meu questionário, né, essas relações vão virar dimensões da minha escala, né? Eu posso pegar a escala de alguém, tá? Desde que eu cite esse alguém, tá? Então, eu posso pegar a escala de alguém. Então, alguém fez um estudo, né? Qual que é o produto de um estudo qualitativo? É a geração de hipóteses e a geração dessas variáveis. Digamos, oi, Miriam, tudo bem? Boa tarde. Digamos que alguém, boa tarde, tudo bem? Digamos que alguém fez um estudo descritivo e gerou, por exemplo, uma escala. Ou mesmo fez um estudo explicativo e gerou uma escala. Eu posso pegar essa escala e posso utilizá-la. E o meu referencial teórico ele vai se ater às dimensões dessa escala. Eu não posso fugir dessas dimensões. E se eu souber a relação de causa e efeito, as hipóteses têm que seguir essa relação de causa e efeito.
obviamente começando de trás para frente, né? O que é feito vem para frente, o que é causa vai indo para trás, tá? Então, eu venho formulando o estudo hipotético dedutivo, a estrutura é essa. Então, as hipóteses elas estão dentro da teoria, tá? Então, por exemplo, eu falei da história do marketing, né? E comportamento de compra. Então, por exemplo, a promoção. Você pegou meu pendrive? Nenhuma. A promoção. Tá bom, deixa eu ver na minha bolsa. São poucas crianças, sabe? Esse daqui, algumas seu, os outros aqui eu sei um desses aqui. Chega. Então, a promoção, por exemplo, ela é causa e, por exemplo, qualidade é causa também. Então, por exemplo, eu começo a falar de qualidade, definir o que é qualidade, depois eu falo de vamos dizer assim, de promoção. Depois, por fim, eu vou falar e aí eu vou estabelecer as hipóteses, e aí que é a sequência que eu vou testar, tá? Que é a sequência que eu vou testar. Lembrando que, por exemplo, se eu rejeitar a primeira hipótese, eu rejeito as duas, porque como uma leva a outra, é um processo evolutivo, é hierárquico, tá? É hierárquico. Então, o que acontece? Eu tenho, no caso da pesquisa quantitativa, eu tenho uma camisa de força. Eu só posso me ater àquilo que eu estou estudando. A estrutura da escala, as categorias que vieram do estudo qualitativo, que eu vou formar uma escala, e aí essa escala precisa ser validada, então eu vou estar num momento descritivo, e depois, num segundo momento, essa escala ela pode me servir para fazer um estudo explicativo. E num quarto momento, essa escala pode me servir, inclusive, para fazer um experimento. Então é aquela coisa, eu vou tendo cada vez mais certeza. Então eu sempre vou trabalhar com um embasamento menor. Então o que acontece? Na pesquisa qualitativa, eu tenho mais graus de liberdade. Na pesquisa quantitativa, eu tenho menor grau de liberdade. Tá? Então, é aquela coisa, né? A liberdade ela é boa, mas, como diz o nosso amigo lá que canta pagode, que é aquela coisa, pode acontecer tudo e nada ao mesmo tempo, entendeu? Então, é aquela coisa, pode ser que, por ter um excesso de liberdade, eu não consiga chegar a lugar nenhum. Então, eu vou dando uma estrutura àquilo, tá? Então, quando eu falo de hipótese, é isso, uma verdade antecipada, e normalmente ela estabelece relação de causa e de efeito. Na pesquisa descritiva, que é o nível, vamos dizer assim, intermediário, essa relação de causa e efeito, então eu não tenho hipóteses ainda, eu gero hipóteses a partir dela, tá? Agora, quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, hipotético-dedutiva, eu tenho a obrigação de ter hipóteses, tá? E aí eu vou testar essas hipóteses. Então, o que acontece? É um processo realmente evolutivo. Eu estou aqui, não sei nada, começo a conhecer, e aí normalmente eu faço isso de uma forma generalizada, né? Aí eu trago aqui para o específico, levanto teorias, testo essas teorias, e aí o próximo passo é refinar essas teorias. E aí, então, toda pesquisa, ela vai de alguma forma, ser um processo evolutivo. Eu vou cada vez mais
me fechando e me especializando naquilo que eu estou pesquisando, tá? E aí, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o que a gente chama de pesquisa de levantamento e eu tenho pesquisa de experimento, tá? Pesquisa de levantamento é o que normalmente nós vamos fazer. O que é um levantamento? É aquela pesquisa onde nós passamos questionários, onde nós fazemos inquéritos, e normalmente esses questionários em pesquisa quantitativa eles são estruturados. Ou seja, lembrando que a pesquisa quantitativa ela já tem algumas certezas, então você tem um instrumento que ele é mais estruturado, tá? Mesmo que ele venha nascer da teoria, ou seja, eu já estou andando em cima de uma base. Eu nunca evoluo a partir do nada, eu evoluo a partir de alguma coisa, tá? Então eu estou andando em cima de uma categoria, de uma escala que alguém criou, de um conjunto de escalas, ou seja, eu posso pegar as dimensões de algumas escalas e utilizar. Eu tenho vários meios que eu preciso utilizar. Lembrando que se eu compor uma escala a partir de várias escalas de outras pessoas, eu tenho que validar essa escala. Tá? Porque, inclusive, se eu trago isso de outros contextos, por exemplo, eu também tenho que validar essa escala, porque às vezes aquela informação, algumas perguntas ou algumas dimensões da escala podem não fazer sentido nesse contexto que eu estou estudando. Tá? Então eu preciso fazer algumas adaptações, tá? É aquela coisa, mesmo traduzindo, né? Se eu pego uma escala, falando de tradução, né? Se eu pego uma escala internacional, por exemplo, está em inglês, a gente pode utilizar algumas técnicas para isso. Uma delas é o que a gente chama de tradução reversa. O que é a tradução reversa? Eu posso traduzir a escala ou pedir para uma pessoa traduzir a escala para o português, faço os ajustes necessários e depois eu peço para uma outra pessoa voltar essa escala para o inglês. E aí eu comparo com a original, para ver se ela não perdeu o significado. Tá? O que a gente chama de tradução reversa. Depois, num segundo momento, a gente faz uma análise que a gente chama de validação de face. O que é a validação de face? Pego alguns especialistas daquela área ou daquele fenômeno que eu estou tentando pesquisar e peço para que esses especialistas avaliem a escala, se eles estão entendendo, se eles entendem que está faltando alguma coisa, se eles complementariam, se falariam de uma forma diferente. Eu peço para que eles façam sugestões, tá? E posso fazer isso de uma forma um pouco mais livre ou eu posso fazer isso num formato Delphi, onde eu vou passar essas escalas até que eu tenha um grau de concordância entre os especialistas, para dizerem, olha, a escala tá boa, pode ser passada. Depois, num terceiro momento, eu faço o que a gente chama de pré-teste. Aí, no pré-teste, no caso de um estudo de levantamento, o que eu vou fazer? Depois eu vou comentar com mais profundidade, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer validação interna, validação externa e eu vou verificar se tem consistência interna, tá? A escala. Durante o pré-teste eu vejo isso, com 20 pessoas. Caso não tenha, eu começo a ajustar alguns elementos da escala. E aí refaço o pré-teste. Então eu faço isso até que eu tenha, tá? Um dos indicadores é a variabilidade, né? Então,
Tem que existir variabilidade. Pois não? Posso fazer uma pergunta? Essa parte que você falou do pré-teste, você falou de validação interna e externa, foi isso? Isso. Tem como você dar um exemplo, só para eu entender, porque parece que São, tem muito a ver com a minha pesquisa. são testes, né? Por exemplo, um exemplo de validação interna. Eu posso verificar a qualidade das respostas. Está todo mundo mais ou menos próximo? Ou seja, Pesquisador. Eu como pesquisador. Não. Os respondentes. Os Lembrando respondentes. que eu, pesquisador, eu estou distante. Eu olho os dados. Ah. É aquela coisa. Os respondentes, eles estão respondendo algo que é próximo daquilo que... As respostas estão caindo muito próximas. Lembrando, elas não podem estar juntas, aglutinadas, mas elas têm que estar próximas. Tá? Elas têm que estar próximas. Paulo, não sei se ela entendeu que o pré-teste você faz você aplica o instrumento em um número de pessoas pequeno, pode ser uma entrevista, um questionário, e aí você vai analisar esses resultados, tá? Isso. Aí você vai fazer uma análise. Pode falar. Aí você vai fazer essas validações. Por que validação interna e validação externa? É aquela coisa. Eu sempre lembro da minha mãe quando é aquela coisa, né? Você chegava quando eu era pequeno, chegava assim e falava: mãe, posso ir ali no circo? Não. Ah, mas todo mundo vai, mãe. Ah, tá. Se todo mundo comer bosta, você vai comer bosta. Então é aquela coisa. As pessoas podem ter concordância, mas não significa que elas estão acertando o alvo. Não sei se está claro para você. Uhum. Agora ficou mais claro, professor. E aí o que acontece? Por que eu faço a validação externa? Esse resultado ele vai se mantendo por mais que eu faça amostragem e reamostragem. Então, por exemplo, eu vou lá, tiro 5 pessoas aleatoriamente, faço o teste, tiro mais 5, faço isso 5.000 vezes. Os resultados se mantêm mais ou menos próximos. Se eles começarem a variar, eu não tenho consistência no teste. Aí significa que o quê? Que o meu questionário está com algum problema. Se é de validação interna ou externa, eu não estou sabendo perguntar. As pessoas não estão entendendo o que eu estou perguntando. Não sei se está claro para vocês. Olha só, eu pesquisador, com base nos resultados, como a professora Miriam falou, que é bem isso mesmo, eu faço um pré-teste mesmo. É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa. Eu coleto dados com 20 pessoas e aí eu faço essas análises. Tá? E aí, opa, tá dando alguma coisa errada aqui. É a validação interna. Aí eu começo a analisar. Opa, onde está dando problema? É na questão tal, na questão tal e na questão tal. Aí o que eu posso fazer? Eu posso conversar com algumas pessoas da amostra, eu posso tentar entender o que está acontecendo, e normalmente é isso que a gente acaba fazendo, a gente tenta entender o que está acontecendo. Professor, nesse caso, as perguntas, ou melhor, os respondentes, eles não respondem anonimamente, ou no caso do pesquisador... Não, são 20 pessoas que você, da amostra, tá. que você... Eu tenho que saber quem é. Mais ou menos... Tá. Ok. Não é necessário, porque é aquela coisa, você tem que resolver, mas nesse momento você pode saber quem é. Por quê? Porque esses dados eles vão ser deletados depois. Tá? Aí o que você faz? Aí você
vai ajustando o questionário. Nós tivemos um caso, por exemplo, no programa de um pesquisador que ele fez 20 pré-testes. Por quê? Porque o instrumento começou a dar muita variação e aí foi ajustando, foi ajustando, foi ajustando, foi ajustando. E muita coisa você vai aprendendo com o processo. Né? Vocês têm que lembrar que vocês são os maiores especialistas do assunto que vocês vão pesquisar. E aí a gente vai aprendendo no processo. Por que que deu isso? Por que está dando isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Aí, o pré-teste dele, por si só, virou um artigo. O esquema de validar, de fazer toda a validação, por si só, virou um artigo. Por quê? Porque ele tinha todas as métricas, o que foi feito, quais foram os ajustes, por que que a gente tomou a decisão de fazer esse ajuste, por que que... Todo o processo. Lembrando que, assim, quando a gente está pesquisando, a gente está aprendendo. Por isso que a gente tem que estar aberto a... Tá? A gente está aprendendo. E aí, o que que acontece? Né? Fiz isso, analisei, opa, tá tudo bem. Aí eu abro para coleta definitiva. Tá? Aí eu abro para coleta definitiva. Tá? No caso do experimento, a gente não tem um controle rígido das variáveis. No caso do experimento, sim. Tá? O experimento, normalmente, ele é feito de forma clínica. Aí eu sou meio louco de falar isso com um médico na sala. Né? Então, ele é feito de forma clínica. Né? O que que é a pesquisa clínica? Né? É uma pesquisa altamente controlada. Clínica porque ela vai ser feita dentro de um laboratório, com todo o ambiente. Doutor, depois você pega no meu pé, tá? Vai ser feito dentro do laboratório de forma controlada. Laboratório dentro de uma... Por isso que é pesquisa clínica. Clínica no sentido de que eu vou controlar. Então, por exemplo, por isso que ela é mais alto nível. Eu tenho que saber já quais são as variáveis que podem causar alterações na minha observação, no meu resultado. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, testar uma vacina. Eu sei que a idade influencia. Então, que variável eu vou controlar? A idade. Então, só participam dessa pesquisa pessoas na faixa etária de tanto a tanto. Tá? Eu sei que, por exemplo, o fato da pessoa saber que está tomando um placebo talvez não crie exatamente o efeito placebo. Então, o que que eu faço? Eu posso ter uma... Eu vou controlar, por exemplo, o grupo de controle e o grupo de experimento. Quem participa do grupo de controle não sabe que está participando do grupo de controle, que é o cara que vai tomar placebo, e quem está participando do grupo de experimento não sabe que está tomando. E aí, nesse estudo, né, é normal que algumas pessoas morram. É normal que algumas pessoas morram. Por quê? A pessoa pode estar acometida de uma doença e ela está recebendo uma cápsula de farinha, ela está recebendo água e sal na veia, não um medicamento. Aí o que que a gente faz? Para o estudo, a pessoa morreu. Para o estudo, analisa, essa pessoa é do grupo de controle ou é do grupo de experimento? Se for do grupo de controle, fecha de novo, vida que segue. O experimento continua. É do grupo de experimento? Opa, para o estudo.
tem alguma coisa errada no que a gente está fazendo. É a dosagem? É a faixa etária? Por que essa pessoa faleceu? Foi em consequência disso? Se faz um estudo. Depois que se entendeu ou se reajusta o medicamento e recomeça-se o estudo, tá? E aí se recomeça o estudo e segue até o final. E aí por isso que, né, para a gente também não ter pessoas morrendo o tempo inteiro, começa com as células, depois vem para animais de pequeno porte, depois vem para animais de maior porte, depois para um grupo controlado de pessoas, depois para um grupo maior de pessoas, ou seja, você tem níveis e etapas e você vai desenhando os efeitos que você quer testar, tá? Então, é altamente controlado. Agora, por exemplo, né? Digamos que eu seja amigo da Michelle e eu não seja tão amigo assim da Priscila, né? Aí eu sei que as duas têm uma determinada doença que é de interesse do meu estudo. Aí eu falo assim, Michelle vai para o grupo de controle, de experimento não, vai para o grupo de controle. Puxa vida, ela vai acabar morrendo. Ah, não. Vou trocar. Priscila, vai para lá. Se eu fizer isso, imediatamente o estudo é cancelado, perde a validade. Porque eu estou trapaceando, eu não estou agindo de forma ética. Então, ele é altamente controlado por causa disso. Por isso, dificilmente a gente acaba fazendo estudos de experimentos. Tá? Por isso que a gente dificilmente acaba fazendo. A gente vai ganhando corpo, vai ganhando maturidade. Quando a gente tem maturidade, a gente começa a fazer experimentos. Tá? Então, por isso que áreas mais tradicionais é a que acabam fazendo. Tá? Ciências sociais, a gente está em uma fase exploratória ainda. Tá? Então, dificilmente a gente pode-se ter? Pode. Opa. Estava falando, pessoal, essa semana eu li um trabalho, eu fiz a avaliação de um trabalho que era um experimento na área de hospitalidade. Só que, lembrando, estudo quantitativo, ele é mais protocolar. Aí eu fui olhar o protocolo. Não estavam descritas as variáveis que ele estava controlando, não estavam descritas os efeitos, eles estavam ali, mas como é que a pessoa participa do grupo de controle, do grupo de experimento? Você pode ter mais grupos. Por exemplo, você pode ter um grupo de controle de experimento e um grupo de comparação. Né? Em medicina, o pessoal chama de modelo ouro, por exemplo. Né? Você tem um medicamento que tem uma função, e eu vou lançar um medicamento que vai fazer aquela mesma função. O medicamento que já existe é o modelo ouro. O meu tem que ser igual ou melhor. Entendeu? O meu tem que ter valores iguais ou melhores. Que, por exemplo, ou ter um custo de produção menor para justificar, por exemplo, a venda dele. Né? Mas os efeitos têm que ser melhores ou iguais. Né? Então, é o padrão ouro que a gente está comparando. Então, o que acontece? O cara não estava descrevendo essas coisas. Eu falei, poxa, está faltando protocolo aqui. Você não tem isso, não me diz quais variáveis você está controlando, como é que as pessoas escolheram participar do grupo. Quer dizer, as pessoas não podem ter escolha, elas têm que ir para o grupo. Como é que você aleatorizou, tornou aleatório
qual que é como é que você tornou aleatória essa participação? Né? Então, é um pecado? Não, não é. Mas ele não pode considerar um experimento. É um quase experimento. É um nível abaixo. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que verificar. E aí, aquela coisa, como está no nível mais alto, ele tem que ter mais certeza sobre as coisas. Tá? Ele tem que ter certeza sobre as coisas. Então, ele tem um grau de certeza maior. Ó, tem que ser assim, não pode ser assado. Isso aqui tem que ser controlado, porque em estudos anteriores ficou comprovado que isso influencia. Então, é totalmente rígida o controle das variáveis. Tá? E a ideia é eu testar uma teoria. Tá? É testar uma teoria. E aí, né, eu gosto do Creswell por isso, né? Que é que como é que é o objetivo desse estudo, de experimento, levantamento, nananã, é testar a teoria de que, né, comparar, relacionar, variável independente é aquela variável que vai gerar a causa. Desculpa. Variável independente é isso mesmo, a variável que vai gerar a causa, tá? E a variável dependente. A variável dependente é o efeito. Ou seja, A causa B. Então, é uma relação causal, tá? Então, por exemplo, ausência, o caminhar, tá? É uma variável independente, causa sede. Sede, tá? Caminhar no sol causa sede. Então, eu estabeleci uma relação causal. Eu posso medir a força disso, tá? Dessa relação, tá? E aí eu posso ter uma variável independente, eu posso ter várias. E também é muito comum que seja uma variável dependente, tá? Mas eu posso ter várias variáveis dependentes também. Tá? E aí eu vou só dizendo o que eu estou tentando testar. Aí lembrando, experimento é quando eu tenho esse alto grau de controle, e normalmente o experimento acontece dentro de um laboratório. Ele acontece de forma clínica, dentro de um espaço controlado. Tá? Professor, mas eu consigo fazer experimento em hospitalidade? O que vocês acham? Gente, eu estou perguntando porque eu também não sei, tá? Professor, eu ia devolver a pergunta. Professor, você disse que recentemente alguém fez essa pesquisa aí, nesse experimento na área de hospitalidade, né? Uhum. Então, eu falo assim, não sei, conta pra gente. Então, dá para fazer, mas não é fácil. Tá? Por exemplo, tem áreas mais maduras das ciências sociais, por exemplo, o marketing. Marketing faz experimentos. Como é que eles fazem? Eles têm normalmente alguns estímulos e testam esses estímulos em grupos aleatórios. Então, por exemplo, tem um estudo que diz que, por exemplo, se você tiver locais cheios, as pessoas tendem a entender que aquele local tem uma boa qualidade. Ou seja, se você tem um lugar que tem bastante pessoas, e aí pegaram
esse experimento e usaram na área de alimentos e bebidas, que é uma sub-área da hospitalidade, né? E aí, o que o cara fez? Ele pegou fotos de um restaurante cheio e fotos de um restaurante vazio. E aí ele dividiu em 2 grupos iguais. Para um grupo, ele perguntava, as perguntas eram as mesmas, e na verdade 2 perguntas, né? Participar desse grupo ele era feito de forma aleatória, tá? Esse restaurante tem qualidade? Eu comeria nesse restaurante? E aí para outra pessoa também. E aí ele conseguiu estabelecer uma relação de causa e efeito, dizendo que exatamente quando a foto do restaurante estava com muitas pessoas, as pessoas davam uma nota maior para a qualidade, dizendo que tinha mais qualidade, sim. E se sentiam à vontade em comer ali. Então, quer dizer, faz sentido. Tá? Faz sentido. Então, o que acontece? Dá para fazer esse tipo de experimento. Tá? Dá para fazer. O mais comum é a gente fazer quase experimento. Opa, pois não? Pois não? Oi, professor, mas essa pessoa identificou ali ele levantou uma hipótese de que Uhum. aquele restaurante X, por conta do número de pessoas que ali estavam, teria uma boa qualidade. Isso. É a Mas impressão. é uma impressão preliminar, né? Isso, é a impressão da pessoa. Então, o Tá, que acontece? O meu respondente, ele entendeu assim. Por ele ver o restaurante cheio, ele interpretou que ele tinha uma qualidade boa. certo. O outro grupo que viu o restaurante vazio interpretou que o restaurante era ruim. Aham. Então, quer dizer, Também, causa esse sentimento, entendeu? isso, mas aí tudo bem, mas a validade disso, ou seja, a gente ia tirar a prova disso só depois, né? Depois que a Não, pessoa então, fosse aí que. lá, né, tal. Não, não, não. Você vê, você olha, é uma pesquisa de estímulo, Ah, tá. entendeu? Eu estou querendo Ah, entender tá. se aquele estímulo provoca uma sensação de que ali tem mais qualidade ou menos qualidade, Ah, sim. entendeu? É uma Varia muito, percepção. né, de público para público, né? Porque a gente, tudo bem, eu entendi, mas eu quero dizer assim, você está viajando assim numa Belém Brasília na vida, de repente lá, chegando no Tocantins, lá tem um restaurante que está cheio de caminhão, Uhum. né? Para o público caminhoneiro é uma qualidade, né? Para um outro público X é outra, porque Isso, bom para os caras é pão de peito e costela, né? sim. E aí para um Então, outro público, né? mas é isso, que é assim, a impressão que você tem, que é assim, eu estou tentando entender a impressão. Se Entendi. pelo Não, fato perfeito. de dele estar cheio, você tem a impressão que ele é bom. Sim, é uma premissa, né? Isso, exatamente. Tá Aí o que certo. acontece? A gente faz um teste T de student, por exemplo, e aí ele diz, tem diferença, não tem diferença, e se tem diferença, de que lado que dá uma nota mais alta? Que é um teste de médias, tá? Que é um teste de médias, tá? Então, por exemplo, né? Mas, professor, Quando ao você... final, eu ainda insisto, daria uma outra pesquisa, né? Não, daria, porque você pode fazer isso com Aí entre o caminhoneiros. que, não é como assim, entre o que a pessoa esperava, né? E o que realmente foi, né? Sim, porque aí você pode fazer a mesma pesquisa com pessoas que frequentaram os restaurantes. Pois é. Você pode fazer por foto. No caso, para experimento, como você, por exemplo,
Qual que é o grande problema de você fazer com a pessoa no restaurante? Você não tem como controlar se a pessoa ir no restaurante. Porque é aquela coisa, se ele vai lá imbuído de julgamento, você concorda comigo que ele vai ter um tempo, ele vai ter um comportamento diferente? Você não está mais controlando a variável. Não, é uma tendência, né? Isso, Perfeito, professor. entendeu? Por isso que a gente faz por fotos, porque agora eu posso fazer isso, mas aí não é um experimento, é um quase experimento. Eu posso fazer isso com os clientes que frequentam 2 ou 3 restaurantes diferentes. Eu posso coletar essas impressões, entendeu? Mas aí eu não estou controlando essas variáveis. Por quê? Aí está sujeito a viés, está sujeito a uma série de coisas, entendeu? Aí por isso que só que assim, eu tenho que ser honesto, eu tenho que dizer assim, eu não fiz um experimento, eu fiz um quase experimento, entendeu? É basicamente isso, eu fiz quase experimento. Exemplo, participei de uma tese de doutorado de uma aluna da PUC, e aí qual que era o problema dela? Ela queria entender o seguinte: qual que era o grau de aceitação, e tem uma escala de aceitação, que é a escala TAM, que todos vocês conhecem, né? E a ServiQual, que é de qualidade, né? Qualidade de serviço. Mas aí, no caso, ela queria ver pela TAM, por quê? Que é a escala de aceitação da tecnologia, né? E aí ela queria verificar qual era o grau de aceitação de carros autônomos entre os estudantes universitários. E aí o controle dela ia ser um estímulo. Qual que era o estímulo? Um grupo ia assistir um vídeo explicando sobre carros autônomos e o outro grupo não. Iam responder as mesmas pesquisas, as mesmas perguntas. Só que isso não é um experimento. Por quê? Porque eu não tenho como controlar quem vai assistir o filme. Entendeu? Eu não tenho como controlar. E aí eu disse, olha, não consigo controlar essa variável, não consigo controlar essa. Por quê? A pesquisa tinha que ser feita na sala de aula com o professor, e aí, assim, a gente dependia do professor. Não dá para dizer assim, olha, sai da sala de aula e... Então, por isso que foi um quase experimento. Tá? Foi quase experimento. E a gente testou. E realmente existia diferença. Quem obtinha mais conhecimento sobre o carro autônomo tinha uma tendência melhor de aceitar o carro autônomo. Quem não tinha, né? Aí vocês podem perguntar, e alguém que viu alguma experiência negativa com carro autônomo? Entendeu? Por exemplo, não sei se vocês lembram, que virou até meme, a Ana Maria Braga, que foi lá mostrar os carros autônomos que um pessoal de uma faculdade estava desenvolvendo, e o carro simplesmente saiu carregando ela. Não sei se vocês viram isso. Depois vocês dêem uma pesquisada na internet. E ela começa a gritar e o carro levando ela embora, tipo assim, arrastando ela. E os caras desesperados. Então, alguém que vê um vídeo como esse não confia. Tá? Então, por isso que o estímulo ele tem que ser controlado, entendeu? Tá? Então, talvez a gente tivesse que dar um reforço positivo, um reforço negativo e não ter reforço. É uma das hipóteses, das possibilidades. Tá? Quando a gente fala em estudo quantitativo, a gente fala em população e amostra. O que é uma população? São todos os elementos, beleza? Porque, são todos os elementos que compartilham uma característica em comum, que eu quero, que são do meu interesse, tá? Que são do meu interesse. Então, isso é uma população. Então, por exemplo,
digamos que eu queira pesquisar quilombolas. Por algum motivo, eu queira fazer uma pesquisa com quilombolas.